Passando para as perguntas, meus amigos. Passando para as perguntas, eu procurei aqui, eu elenquei aqui 13 perguntas recebidas, né? Eu vou pela ordem aqui, até para privilegiar o pessoal que foi rápido no gatilho nas perguntas. Não vamos conseguir trabalhar todas elas, mas eu vou fazer pelo menos uma pergunta para cada palestrante, né? O primeiro que fez, na verdade, não foi uma pergunta, foi um comentário. O Newton Coelho, do TCE do Pará, ele fez um comentário que vai engatilhar com a próxima pergunta. Ele falou o seguinte: as obras paralisadas, uma das principais causas de paralisação reside na elaboração do orçamento. E ele teve, o Newton, né, a oportunidade de constatar que a aplicabilidade direta dos custos do SINAP, sem os ajustes necessários quando essas obras se localizam no interior dos estados, não reflete os custos locais. E ele bem observa, né, que os custos do SINAP referem-se às capitais, e quando o concedente não aceita que se façam as devidas adequações nos custos, é quase certo que a obra não vai ser concluída. Então, é mais um comentário, não é tanto uma pergunta, mas fica o registro do Newton Coelho aí. Na sequência, nós tivemos a questão do Emerson, do TCE do Mato Grosso, que ele pergunta para a Keila, né? Acordos antigos com mais de 5 anos, não seria muito grande o risco de um reajustamento pelo INCC não refletir o valor de mercado atual? Não seria o caso de uma avaliação de compatibilidade dos valores reajustados pelo mercado, pois os subpreços podem acarretar nova paralisação de obras e sobrepreços causam dano ao erário? Como proceder? Aí eu passo para a Keila fazer o comentário dela. Eu agradeço o Newton aí pelo comentário. Eu acredito que essa dificuldade dos municípios do Pará, né, ele, pelo visto, ele é lá do TCE Pará e conhece a realidade lá dos municípios, que são dispersos no território, que são de difícil acesso, muitos transportes por meio de barcos, né, e longa distância, mas eu acredito que essa situação lá do Pará pode estar também acontecendo em outros municípios. A gente sabe que o orçamento da obra, ele tem que ser específico e refletir a realidade daquela obra ali. Então, mesmo que o referencial de preços seja SICRO, seja SINAP, o município, né, o orçamentista, ele tem que fazer o orçamento de acordo com a realidade dele. Então, aqui a gente tem dois aspectos, né? Um aspecto é aquela questão da dificuldade do município de fazer um orçamento preciso e adequado, e outro é a avaliação do controle, no caso, né? A nova lei de licitações, ela lista ali qual é a sequência de avaliação dos preços de mercado, né? O primeiro são os referenciais de preço do ciclo SINAP, depois dá uma olhada nos contratos públicos, né? Hoje tem o PNCP, que tem a publicação de vários contratos que o município pode olhar preços semelhantes ali. A mídia especializada, tabelas de referência, sites especializados, notas fiscais. Quando a lei foi publicada, ainda não previa a cotação de preço de mercado, mas depois veio a instrução normativa para trazer também a cotação de preço de mercado. E uma coisa que a gente pode fazer como Tribunal de Contas é fazer esse alerta para o município. Olha, o seu orçamento, ele tem que, né, refletir a sua realidade. Se o sistema referencial, o SICRO, SINAP, no preço, o valor no mercado de vocês é muito superior a esses dois referenciais, vocês vão descendo a sequência já prevista na nova lei de licitações, inclusive as cotações de preço de mercado. E como a gente sabe que os municípios têm essa dificuldade de fazer um orçamento preciso, nós, como tribunais de contas, podemos fazer esse alerta para o município. Olha, na nossa avaliação do seu orçamento, está tendo aqui um subpreço, provavelmente você vai ter que arcar com recursos próprios aí para concluir a sua obra, porque o que foi pactuado lá com o FNDE, né, que vai ser o orçamento com os preços de hoje, né, os valores que vão vir, que já emenda com a pergunta do Emerson, que é essa questão do reajuste. O Emerson falou, olha, será que esse valor reajustado pelo INCC, ele vai ser suficiente? Às vezes não vai ser suficiente. Mas, pela regra do pacto, fala que o saldo de recurso federal é que vai ser atualizado pelo INCC. E o que é importante aqui? É que dê tempo, né, o município vai ter que fazer o orçamento do remanescente de obra, saber quanto que ele vai precisar gastar, ter noção do valor que está em saldo, que vai ser atualizado, se vai ser
suficiente ou não para executar aquele orçamento atualizado, e tendo a percepção ali de que aquele recurso de saldo não vai ser suficiente, aí realmente vai ter que correr atrás de outro recurso, seja ir atrás do deputado federal para poder alocar uma emenda, ou conversar com o Estado para ver se o Estado pode alocar recurso estadual, ou mesmo o município arcar com recursos próprios. Porque eu acredito que em muitas situações vai acontecer isso, de que o recurso federal em conta, mesmo atualizado, ele não vai ser suficiente, e aí vai ter que aportar recurso de outras fontes. E faço o registro também, de Belo, rapidinho, já que eu respondi rapidamente, do Emílio, né? O Emílio perguntou sobre as razões de paralisações. Lá em 2019, o TCU fez um diagnóstico e as duas principais causas estavam relacionadas à dificuldade dos projetos básicos deficientes, inadequados, inexistentes, e a dificuldade financeira, seja de gerir o recurso federal recebido, seja de alocar recursos próprios. Então, essas eram as principais causas, e isso gerava o atraso nos pagamentos, que redundava no abandono da empresa. Então, esse pacote projeto e orçamento é o mais crítico aí na causa das paralisações. E o Emílio também registrou a preocupação do pós-obra, né? Tudo bem se a obra ficar pronta, mas e a política pública, e a operação e manutenção daquele prédio, e os equipamentos, e a contratação de pessoal? Numa das primeiras conversas que a gente teve com o FNDE, a gente apontou esse risco, né? Porque quando a gente fez o levantamento lá de obras paralisadas, também aconteceu isso, de ter obra concluída de portas fechadas, porque o município falou, tudo bem, executei com recurso federal, mas agora não tenho recurso próprio para operar e gerir esse equipamento público. E aí, no pacto, tem um termo que o município, para repactuar, ele tem que acordar de que ele tem condições financeiras para poder operar e manter aquele equipamento público. E, além disso, o MEC, né, e o Fundo Nacional de Educação também tem outras fontes de recursos para poder comprar equipamentos, né, tem esse apoio também para os municípios. Mas, com certeza, Emílio, né, esse ponto também da operação e manutenção é crítico. Keila, muito obrigado. Realmente a Keila matou aí 4, 5 perguntas aí da minha listinha aqui. Excelente. Keila, você pode passar para o Tiago? Ah, Tiago, tem ali. Obrigado. Agora, perguntas para o Tiago. Foram 4 perguntas aqui do Murilo Machado, do Eduardo do TCM São Paulo, do Bordignon, do TCE de Rondônia, e do Daniel Brandão. Eu vou tentar resumir aqui. Vamos lá. O Eduardo do TCM de São Paulo, primeiramente, ele traz efusivos cumprimentos ao trabalho teu, e que deveria ser replicado por todos os tribunais de contas. Obrigado. E aí ele falou assim, quando se afirma, né, quando não há providência, vira processo, né? Poderia explicar qual o resultado esperado e se há um real constrangimento para evitar novos problemas? Ele pergunta, né? Eu vou emendar, viu, Tiago, para você responder, eu vou emendar com a do Murilo. Deixa eu só achar aqui onde é que está a do Murilo. Essa aqui, ó. Então, além daquela pergunta do Eduardo, nós temos aqui o Murilo pergunta: o TCE do Tocantins atua em obras sem medições há mais de 5 anos? Né? Então, a primeira pergunta foi se tem algum constrangimento. E a segunda o TCE Tocantins atua em obras sem medições há mais de 5 anos? Se atua, qual é o instrumento utilizado, considerando o prazo prescricional? Aí a pergunta do Murilo, né? Se puder já, no atacado, responder as duas. Bom, primeiro, obrigado aí pelas perguntas, né? Então, a primeira pergunta é quando o tribunal atua e não há andamento ou não se encontra resultado, não é isso, Gibelo? Isso. Bom, nós tivemos um caso até agora onde isso aconteceu, né? No caso da auditoria, foi feita a auditoria, por acaso essa obra era uma obra, na grande maioria essas obras são com recurso federal, na época não tinha esse acórdão que nós temos hoje, né? O conselheiro relator simplesmente pegou aquele relatório de auditoria que foi feito e, notifica o Tribunal de Contas da União, arquiva-se o processo.
né? Então, nós às vezes encontramos essas situações. Nos outros casos, todos eles, né, em que nós fizemos o relatório de autoria, em que o gestor foi notificado via relatoria, eles responderam que iam tomar as devidas providências, fizeram um plano de ação para a retomada dessas obras, né? Então, assim, nós não tivemos nenhum caso em que onde o gestor foi notificado que ele não tomou nenhuma ação, tá? Só esse caso que foi dentro do tribunal mesmo e ficou esse imbróglio lá. Mas é um entendimento que tem relator que isso já está mudando, né? Ainda mais depois desse acórdão, que obra com recurso federal a gente não toca, né? Mas isso tem mudado dentro do Tribunal de Contas do Tocantins, e isso tem dado, até mesmo porque quando se trata de obras de educação, obras da saúde, praticamente todas, né, ou é com recurso misto ou é 100% com recurso da União. A segunda pergunta foi se essas obras que estão paradas... Mais de 5 anos. Aquela escola... ela tinha 7 anos que ela estava paralisada, né? E que ela já estava sem medição, o contrato já estava extinto, né? Então, o trabalho ali foi no sentido de tentar diagnosticar por que as perguntas de auditoria, né? Por que aquela obra estava paralisada, quais as causas, se essa obra tinha condição de ser retomada, se ela tem condição de ser retomada, quais são os passos. Então, as perguntas de auditorias foram nesse sentido. Então, assim, se ela estava parada há mais de 7, 10 anos, ao final da auditoria a gente chegou a essas conclusões, né? E isso não impactou nessa questão temporal, né? E ao final daquela auditoria, nós detectamos o seguinte: o que aconteceu ali foi um distrato daquela obra unilateral da administração pública, devido a problemas com a construtora. O tribunal teve lá, detectou que a obra tinha total condição de ser continuada, eram poucos os ajustes que teriam que ser feitos ali na obra existente. E, no final das contas, isso trouxe muita segurança. Outro fator importante, que não deu tempo de eu falar, muitos gestores, eles não retomam as obras por falta de segurança jurídica. Eles pensam assim: poxa, 7 anos atrás essa obra nem era minha, o que eu tenho a ver com isso? Eu vou retomar uma obra que era de fulano, vou meter a mão nisso e o problema vai vir para mim. Então, assim, quando o tribunal faz uma auditoria e ele traz luz para essa situação, ele acaba dando segurança jurídica. E ele fala para o gestor, né? Nos nossos relatórios a gente deixa bem claro: olha, o senhor precisa tomar uma atitude, caso contrário o senhor vai entrar no rol de responsável por omissão. Então, apresente um plano de ação para concluir essa obra. E aí nós vamos construindo isso muitas vezes juntos, viu, de Belo? E aí o gestor, né, ele sente muito mais segurança para retomar aquela obra, ele entende a responsabilidade que ele tem, né, ele simplesmente não pode fechar os olhos e falar: essa obra não é da minha gestão, eu não tenho nada a ver com isso. Então, nesse caso daquela obra da escola, foi mais ou menos por aí que nós caminhamos, viu? Obrigado, meu amigo. Uma última pergunta para você, rapidamente aqui. O Daniel Brandão, do TCE de Goiás, ele pergunta: vocês usaram o equipamento esclerômetro? E se usaram, se teve um bom resultado? E se é possível depois você compartilhar com ele algum relatório desses das perícias que foram feitas, né? Claro. Obrigado pela pergunta. Usamos sim. É o seguinte, eu esqueci quem fez a pergunta. Daniel. Daniel, o esclerômetro, ele mede a resistência superficial do concreto. Quanto mais antigo é a estrutura, os resultados são mais imprecisos. Então, a gente precisa ter cuidado com os resultados da esclerometria.
Naquela obra, especificamente, ela ficou 7 anos parada, o mato cresceu, pegou fogo. Então, teve uma parte, uma estrutura do auditório central, que nós fizemos esclerometria, o resultado deu muito ruim. Mas nós não confiamos só nisso. Aí nós extraímos corpos de prova, né, e fizemos o ensaio do corpo de prova do concreto. E aí sim, nós realmente detectamos que, por causa daquele incêndio, quando eu falo detectamos, foi o Instituto, né? Por causa daquele incêndio, o concreto perdeu bastante resistência, inclusive nós colocamos o Instituto colocou no laudo que aquela estrutura deveria ser demolida. E eu não sei se deu para vocês verem nas fotos, né, que eles retomaram as obras e eles demoliram, realmente eles acataram a orientação do laudo, né? Então, assim, dá para se usar a esclerometria com bastante cuidado. Se você detectar que houve resultados para tomar uma decisão dessa de tem que demolir, a minha sugestão é que você complete isso com ensaios de extrair corpo de prova e fazer ensaios mais precisos. Tá? Perfeito, obrigado, Thiago. O Bordignon do TCE de Rondônia, ele fez uma pergunta, né, mas foi mais em tom de comentário, né, sobre a questão de aprimorar o modelo de repasse do FNDES, não seria o melhor modelo, o melhor momento, né? E aí eu vou deixar depois para o Bordignon conversar com a Keila, e também com o Thiago, né? Eu vou passar para uma pergunta agora para o PJ. PJ, o Emílio, do TCM de São Paulo, ele pergunta, você citou aí o controle social, né? A exemplo dos expositores de ontem também citaram o controle social. Os controles interno e externo contam com dispositivos próprios para enfrentar e sancionar, se for preciso? Qual é o caso não é o caso do controle social? Como você entende a atuação desse controle exercido por cidadãos e ONGs para que sejam obtidos resultados mais efetivos? O Emílio perguntou. Oi, sim. Pois é, na verdade isso é um desafio, né? Ontem o pessoal da Transparência Internacional, né, tratou dessas questões e é um desafio você conseguir com que o cidadão, né, o controle social efetivamente seja colocado em prática. E ele falou inclusive isso, que eu concordo. Nós temos que amadurecer isso, né? Nós temos que buscar o poder público, a administração pública tem que implementar situações de maneira que o cidadão, que o controle social possa efetivamente atuar, né? E os tribunais de contas, por sua vez, nós, controle externo e quem sabe Ministério Público atuando nisso, nós criarmos maneiras, mecanismos que o cidadão possa atuar nesses controles. Mas não tenho um exemplo claro, prático, de situações que a gente viu isso funcionar efetivamente. Assim também ele se posicionou, mas é um desafio, e por que não os tribunais de contas não começarem a cobrar isso dos órgãos jurisdicionados? Olha, o que vocês estão fazendo? Como é que funciona o teu site? Né? Como é que funciona o teu portal? Como que o cidadão pode atuar? Nós temos nos nossos órgãos jurisdicionados, falando no nosso caso específico de obras públicas, a lei no artigo 19 estabelece obrigatório de ter um sistema informatizado de controle de obras, né? O PNCP diz o seguinte, que lá tem que ter também, né, uma sistemática de favorecer, de possibilitar que o cidadão intervenha e faça suas colocações ali no próprio PNCP. Então, isso tudo, pessoal, é um desafio que a gente tem que, enquanto tribunais de contas, temos que começar a cobrar para que a gente tenha efetivamente lá na frente, daqui a algum tempo, o controle social possa atuar mais efetivamente. Não tem um modelo específico, não vi casos que de fato funcione, né? Mas é como eu disse, e o próprio ontem os palestrantes falaram, olha, é um desafio que a gente tem que amadurecer. Tá? Só informando, a Narda me passou que acabou de ser publicada a nota técnica. Tá? Então, consulte, é muito interessante, ali tem assuntos, tem informações para se
fazer uma matriz de planejamento de auditoria, tem orientações de como envolver todos os atores que precisam intervir na questão das obras paralisadas, obras inacabadas. Então, consulte, por gentileza, está no site já do IBRAOP, está a nota técnica número 3. Certo? PJ, muito obrigado, meu amigo. Sobre esse tema, a Keila quer fazer um comentário adicional muito interessante. Keila, fica à vontade. PJ, lá no âmbito do TCU, foi feito um trabalho sobre transparência dos portais dos órgãos jurisdicionados. E esse trabalho foi feito junto com a participação cidadã. O tribunal fez um acordo de cooperação com o Observatório Social do Brasil e fez uma verificação da transparência ativa e passiva desses portais dos municípios e dos órgãos jurisdicionados. O TCU fez todo o papel de trabalho, mas não fez a interlocução com gestores. Passava para o observatório e os voluntários do observatório interagiam com as prefeituras, né, perguntavam. Primeiro, eles faziam uma avaliação, tinha um checklist, eles faziam uma avaliação do portal se tinha a transparência ativa e, no caso de inexistência de transparência ativa, eles faziam uma solicitação por meio da Lei de Acesso à Informação para saber se a prefeitura respondia ou não aquelas demandas. E aí é um trabalho bem interessante, já tem acórdão, já foi julgado, eu posso compartilhar com o colega que perguntou aí, porque aí atuou nas duas vertentes, tanto induzindo transparência por parte dos órgãos jurisdicionados, quanto fazendo uma fiscalização com apoio da participação cidadã. Foi bem interessante. Keila, muito obrigado. Temos aqui perguntas também para o Rafa Martins. Eu vou começar com a pergunta do nosso amigo Aristóteles, lá do TCE de Roraima. Ele pergunta: mesmo com o índice de maturidade de um determinado projeto, mesmo que o índice de maturidade de um determinado projeto seja favorável, do ponto de vista gerencial, financeiro, estratégico, econômico e comercial, que é o Five Case Model lá, há garantias de que esse projeto possa ser viável do ponto de vista socioambiental? Ele está fazendo um link com as palestras de ontem, né? Que reflexões podemos tirar sobre esse tipo de análise? Diga aí, Rafa. Tá, vamos lá. Obrigado aí pela pergunta. E há garantias, sim, porque as metodologias se conversam. E esse é o ponto, né? Pensa assim, eu até estava conversando isso ontem com o Alexandre. Um mundo bem diferente para a minha palestra seria aquele em que não existiria a palestra do Alexandre. Porque agora todos vocês estão sugestionados com um referencial positivo, que é, eventualmente, dar uma nota, perguntando para o gestor, ou indo atrás da informação, vem cá, o que você fez em termos da dimensão econômica? E dentro daquela caixinha da dimensão econômica, entraria, por exemplo, um ACB preliminar. E vocês viram a trabalheira que foi, né, para você comparar alternativas. Comparar alternativas é uma das ações que estão entre as 21 ações que a gente avalia. Então, assim, e até uma pergunta bem típica. Então eu tenho que chegar lá e pegar o EVTEA e ver em que nível o EVTEA atende essas 21 ações. Não só o EVTEA, existem outros documentos. Se vocês tiveram um exemplo, um estudo de caso aqui ontem, sobre o ACB preliminar, inclusive para dispensar EVTEAs de alternativas que não sejam as mais adequadas, além de pareceres, enfim, outras documentações que tangenciam. Então, lá na dimensão econômica, né, dentro do manual, é encarado explicitamente a questão social e a questão ambiental. Então, assim, e é daí que vem a nossa tranquilidade de abrir mão, né, do que a gente viu na iniciativa privada, que, né, não toca em nada disso, estou dentro de uma metodologia que é tão abrangente quanto eu preciso. É basicamente isso. Rafa, muito obrigado. Meus amigos, eu peço desculpas aí, nós temos 4 minutinhos. Eu vou pedir desculpa ao Eduardo, do TCE do Rio, que fez uma pergunta para a Keila. Peço desculpa ao Aristóteles, que fez uma pergunta para o Tiago. Peço desculpa ao Sidney, do TCE do Pará, que fez pergunta para a Keila. No almoço, eu acho que eles podem conversar. Mas eu queria fechar aqui com uma pergunta do Getúlio, tá? Que é muito interessante, que ele deixou uma pergunta livre para todo mundo comentar, mas eu acho que cabe mais aí, talvez, ao PJ e ao Rafa Martins, que é o seguinte: o Getúlio Filho, ele é analista de infraestrutura do Ministério de Gestão e Inovação, do MGI, né? E aí ele fala: atualmente é possível contratar inovações tecnológicas para serviços e obras, seja por meio da lei da startup,
seja por meio de encomenda tecnológica que está no decreto 9283 de 2018, ou ainda pelo diálogo competitivo, que é o artigo 32 da Lei 14.133 de 2021. Ao meu ver, muitas obras são inacabadas, paralisadas ou não têm sustentabilidade durante a sua vida útil por falta de inovações nos projetos que são propostos. Pergunto, no caso de obras inacabadas e paralisadas que precisam ser relicitadas, há alguma possibilidade de se aplicar as legislações referentes à contratação com inovação? Começa a PJ, Rafa, se quiser comentar, e depois os outros colegas, para a gente encerrar esse debate aqui. Bem, na verdade é isso, né? A lei trouxe algumas inovações que precisam ser testadas na prática, né? Até a questão do diálogo competitivo, que é uma situação aí nova na lei, que, né, precisa ser regulamentado. A lei não trouxe nenhuma orientação de regulamentação, não falou necessidade de regulamento, mas sem regulamentar ninguém vai poder aplicar, não é? Então são inovações, como ele citou, que de fato é possível sim, de repente, se fazer, mas precisamos regulamentar isso para utilizar dessas inovações que ele citou, para poder se contratar essas obras. Não há a menor dúvida que é possível sim, mas tudo isso vamos ter que amadurecer na aplicação dessa lei agora e testar certas situações, mas eu não vejo nenhuma inviabilidade do que ele mencionou, da possibilidade de se contratar com essas inovações, tá? Mas tudo é coisa, como eu disse, vamos ter que testar na prática, né? Alguém vai ter que começar, isso aí vai bater nos órgãos de controle, para ter alguma manifestação e verificar a possibilidade de... Né? Mas não vejo nenhuma dificuldade de se partir para quem tiver alguma situação assim, de se partir por essa forma aí que o colega mencionou. Não sei se o Rafael quer... Keila quer comentar. Não, Keila, vontade. Faz favor. Oi, Getúlio. Lá no tribunal, no TCU, está em andamento, nesse momento, uma licitação de solução inovadora de contratação de startups para auxiliar o tribunal na fiscalização de obras à distância. A gente identificou lá uma limitação do controle, né, de fazer uma fiscalização de todas as obras financiadas com recursos federais, né, dispersas no território nacional, e a gente lançou esse desafio, que é como fazer uma fiscalização à distância, seja por meio de qualquer tecnologia possível, geocontrole, drone, participação cidadã, que possa trazer informações para o controle da situação atual da execução daquela obra. O controle é muito bom, né? Todas as palestras ontem mostraram, de fazer avaliação de edital, de avaliação de contrato, mas tem aquela limitação territorial de se deslocar para ver a execução da obra, e tem sido cada vez mais frequente problemas relacionados à execução do empreendimento, seja pagamento por itens não previstos no orçamento, ou pagamento de itens com espessura ou qualidade inferior ao previsto no orçamento, e isso a gente só consegue ver se a gente está lá em loco, acompanhando a fiscalização, vendo os boletins de medição e tudo. E também essa atuação do tribunal na inovação, na nova lei de inovação, né, fazendo essa contratação de startups, o tribunal acaba sendo uma vitrine para outros órgãos. O ano passado, a gente fez uma audiência pública sobre essa contratação de startups, e vários outros órgãos que estavam com vontade de iniciar essa contratação pararam o que estavam fazendo para primeiro ver o resultado do TCU, para depois dar continuidade para eles, e isso trazendo uma segurança jurídica. E, a partir disso, o gestor municipal, vendo o Tribunal de Contas, outros órgãos fazendo essas contratações inovadoras, pode incentivar também e dar uma segurança maior para o município, né, fazer contratações e pensar em outras soluções nesse sentido. E a contratação de startups, ela um pouco se assemelha ao diálogo competitivo. Por exemplo, na primeira etapa, foi lançado o desafio, a gente recebeu 22 propostas de startups, né, do Brasil todo, trazendo as propostas dele para poder aprimorar o edital. Aí, a partir dessas propostas, a gente aprimorou o edital, e o edital foi lançado 1º de abril,
Eu estava como presidente da comissão de licitação, a gente já selecionou as empresas e foi publicado a seleção de 3 startups para desenvolver a solução ainda no âmbito do CPSI, e depois do produto entregue, né, vai ter um painel de informação com esses dados dessas obras, aí o TCU vai decidir se vai contratar essa solução ou não, se a solução não for bem sucedida. Obrigado, Keila. Rafa, quer fazer algum comentário? Tranquilo. Tiago também, tranquilo. Meus amigos, no tempo certinho aí que nos foi destinado, agradeço mais uma vez. Temos aí uma última etapa, que é a entrega da lembrancinha de participação aos palestrantes, e a gente encerra depois com o cerimonial para a gente ir para o almoço. Obrigado a todos, viu, pela atenção.